Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de parabenizar todos que conseguiram passar no SISU, que me acompanharam, que me acompanham, enfim. Eu fico muito feliz por cada um de vocês que conseguiu passar no curso que queria, na faculdade que queria, né, onde queria. Eu fico muito feliz mesmo. E aos que infelizmente não conseguiram, a única coisa que eu posso falar pra vocês é que vocês podem ficar tristes, eu fiquei triste também quando eu não consegui, mas eu queria que vocês internalizassem que tudo que a gente passa é necessário, sabe? Pra gente conseguir chegar no objetivo, nós precisamos passar por um caminho e cada pessoa tem um processo diferente e agora nós não entendemos, eu sempre falo isso, quando a gente vivencia o momento, a gente não entende por que nós estamos passando por aquilo, mas depois lá na frente, nós entendemos a necessidade, o quão crucial tudo foi importante, sabe? Quão crucial foi tudo que nós passamos. Todas as nossas reprovações, todas as nossas frustrações, enfim. Agora é levantar a cabeça. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Seguir em frente e não desistir, porque realmente só fracassa quem desiste. Nossa, ficou uma frase motivacional meio bosta, mas é isso. E outra coisa que eu quero falar também é que eu tô disponível caso vocês queiram conversar, caso vocês queiram desabafar, eu sempre falo isso daqui, mas eu estou muito aberta mesmo, caso vocês queiram uma dica, um papo amigo, vocês queiram só chorar mesmo ou conversar com alguém que possa entender pelo que vocês estejam passando. Podem me chamar lá no meu Instagram pessoal, é @Pamela Rocha. Ou se vocês quiserem me chamar pelo Vestibuleiros também, eu sempre respondo lá também. Às vezes eu demoro um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu sempre tento responder todo mundo por lá. E enfim, pra aliviar um pouquinho essa tensão de SISU, de resultado, de nota, o que a gente tá aqui? Estamos aqui pra fazer o quê? Meter o pau no Enem, porque é isso que nos dá prazer. É poder descontar a nossa raiva falando mal do governo, falando mal do Enem, falando mal do SISU, falando mal do ProUni, falando mal de tudo. Então hoje eu tô aqui pra falar 13 coisas que eu odeio no Enem. Primeira coisa que eu odeio e que eu tenho certeza que 99% dos estudantes, pelo menos, também odeiam. O fato da TRI não ser exata, não ser explicada ao certo como funciona. Eu não tô nem falando pra ter uma quantidade exata, sabe, de nota em relação a acertos, que eu acho que deveria ser o mais correto, mas enfim, eu não tô nem falando tipo assim, ai, a pessoa que tirou 150 pontos, ela vai conseguir tal nota. A pessoa que acertou 32 questões de matemática vai tirar tal nota. Tô nem falando sobre isso, sabe? Realmente eles querem fazer uma TRI, beleza, façam uma TRI, mas eu acho que deveria ser uma TRI melhor explicada. Por exemplo, eles falam assim, as questões fáceis têm um peso maior. Tá, mas quais são as questões fáceis? O Enem, o INEP, nunca veio falar assim, olha, das 90 questões que vocês fizeram hoje, as questões tal são fáceis, essas outras são médias e essas outras são difíceis. E aí as fáceis vão ter um peso de, por exemplo, 0,5, as médias vão ter um peso de 0,3 e as difíceis vão ter um peso de 0,2. Entendeu? Não existe isso. Então, a gente não sabe quais são as questões fáceis, quais são as médias, quais são as difíceis. A gente não tem uma noção de quantidade de acertos, por exemplo, se nós acertarmos 35 questões, nós vamos tirar tanto. E eu acho que isso é muito prejudicial, porque às vezes muitas pessoas ficam ali, sabe, no limite, não conseguem passar por causa de décimos, por causa de poucos pontos, sabe? E às vezes são pontos que foram injustos no TRI. Eu conheço pessoas assim. E eu acho que é bem injusto mesmo. Tem um Instagram, inclusive, que eu já falei pra vocês aqui, acho que semana passada ou retrasada, que é @desempenhosmed. Esse Instagram, ele tem as planilhas, né, das faculdades de medicina, da maioria das faculdades de medicina, pelo menos as públicas e muitas particulares também aí do Brasil afora, que os próprios estudantes fazem essa tabela com a pontuação. E você vê, por exemplo, quando eu analisava a tabela, né, antes de eu entrar, eu ficava lá olhando pra eu poder ter uma noção, saber se eu conseguiria, se eu teria chances no SISU, e aí eu ficava analisando e você via que às vezes tinha uma pessoa ali, por exemplo, você comparava duas pessoas, elas tinham tirado a mesma nota na redação e tinha tirado praticamente as mesmas notas. Então, por exemplo, uma acertava 32 questões em linguagens e o outro 33, um acertava 34 em humanas, o outro 34 também, acertava, sei lá, 42 matemática, o outro 42 também, entendeu? Eram muito próximos. E às vezes tinha notas muito discrepantes. Aí você fala, ah, beleza, realmente esse candidato A, ele pode ter acertado mais fáceis e o candidato B pode ter acertado mais difíceis. Mas mesmo assim, mesmo que um tenha acertado mais fáceis e outro mais difícil,
foram muita quantidade de acertos, então assim, não deveria ter uma discrepância tão grande se é a mesma quantidade de acertos pros dois, sabe? Então eu acho que esse é um primeiro fato que eu odeio demais e que me irritava demais, até porque não nos dá segurança, né? Se fosse exato, por exemplo, você pudesse já sair da prova, olhar a sua quantidade de acertos e ver a nota que você ia tirar, você conseguiria comparar tranquilamente com os Enems anteriores, não teria aquele problema, ah, será que a nota vai subir demais? Será que vai baixar demais? Como é que vai ser a TRI? Não teria esse problema. E aí você teria uma noção muito mais clara e muito mais exata se você teria chances de passar na faculdade, né, e no curso que você quer. Então, assim, seria muito mais fácil, por exemplo, a pessoa saber, agora eu posso descansar porque eu tô tranquila, tenho quase certeza que eu vou passar, vou aproveitar minhas férias, vou curtir, vou viajar. Ou então a pessoa faz assim, por exemplo, ah, não, eu vi que não vai dar, que eu tô longe de conseguir, então eu já vou voltar a estudar enquanto eu tô com energia, e aí no finalzinho das férias eu vou tirar pra eu poder aproveitar, curtir, descansar, e depois eu vou voltar a estudar mais, entendeu? Até ajudar no planejamento. Então a primeira coisa que eu odeio demais é essa TRI. A segunda coisa que eu odeio no Enem é o fato do espelho da redação só sair depois do SISU e do ProUni. E eu acho que inclusive isso é estratégia, sabia? Eu acho que é muito errado isso acontecer. Por quê? Inclusive, esse ano aconteceram casos de várias pessoas que me mandaram redação, falando que não concordava com a nota, que tinha levado nos professores e tava uma nota muito absurda de diferente, sabe? E, assim, infelizmente, eu falei pras pessoas, olha, infelizmente não tem muito o que fazer. Porque, por exemplo, teve um ano que eu fiz o meu rascunho de redação e aí, né, quando saiu a nota, minha nota tinha sido muito baixa. E eu falei assim, nossa, tudo bem, minha redação não tá boa, mas não precisava dessa nota horrível também, né? Acho que foi em 2015 ou 2016, não lembro. Mas aí depois, quando saiu o espelho da redação, eu fui ver e quando eu fui passar limpo, eu não vi. Eu acabei pulando uma linha do rascunho. Por causa disso, realmente, eu acabei perdendo muito ponto na competência 4, porque ficou, assim, completamente sem nexo o que eu tava falando. Então, era uma coisa que eu só consegui ver por causa do espelho da redação. E aí, às vezes, uma nota injusta na redação pode prejudicar muito uma pessoa, pode tirar a pessoa da vaga que ela poderia conseguir, sabe? Então eu acho que o espelho da redação deveria sair antes e eu acho que a estratégia, o espelho sair depois, porque se você não concordar com a sua nota, levar em vários professores, os professores concordarem que realmente foi uma nota injusta, infelizmente não tem muito o que você fazer, porque você não tem um espelho. Então, por exemplo, você não pode nem entrar na justiça. Se você entrar também vai demorar tanto, mais tanto pro processo correr, que quando o resultado sair, sabe, provavelmente já vai ter dado mais de um ano, era mais fácil você ter estudado ali ao longo do ano e ter feito o Enem de novo. Ai, gente, não reparem no meu cabelo não, porque ontem eu fui dar uma secada nele, mas antes eu deixei ele secar natural, aí tem uma parte que secou natural que tá meio ondulada, tem uma parte que eu sequei com secador que tá lisa, enfim, tá essa bagaça aqui com várias texturas, eu tô agoniada, mas enfim, por favor, não reparem nesse cabelo. Terceira coisa que eu odeio no Enem: você perder nota na redação de 40 em 40 pontos. Eu acho que, assim, é uma distância muito grande. Por exemplo, às vezes eu tô corrigindo uma redação lá, ajudando alguém, e aí a pessoa ela teve uma quantidade de acertos que, assim, nem foi uma redação boa demais, por exemplo, pra eu dar 160 na competência 1, mas também não foi uma redação tão ruim que eu vá tirar 80 pontos dele. Então eu acho que perder nota de 40 em 40 pontos é muito injusto. Eu acho que nós deveríamos perder ponto de pelo menos 20 em 20 pontos, porque assim diminuiria a discrepância entre os corretores e seria mais fácil também, sabe, a gente ganhar nota, porque às vezes a gente comete alguns erros que realmente não dá pra ficar com 200 pontos na competência, mas também não é algo que valha 160 pontos, sabe? Então, por exemplo, aí o corretor vai lá e dá 180 pontos, e aí fica tudo bem. Por mim, eu acho que deveria ser dado de pelo menos uns 10 em 10 pontos, mas se fosse 20 em 20 pontos já ajudava demais. Quarto ponto que eu odeio no Enem é sobre a realização das provas. Eu odeio o fato de não ter relógio na sala de aula, porque eu, principalmente, sou uma pessoa muito ansiosa, então eu fico muito, assim, louca, sem saber como eu estou, sabe? Sem saber se eu tô indo rápido demais, se eu tô indo devagar demais, e eu acho que deveria ter um relógio ali sim, porque, por exemplo, principalmente no início da prova, tem aqueles horários, mas elas vão tirando de meia em meia hora. Então, por exemplo, tem lá, tá faltando 5 horas, tá ali entre o limiar de 5 horas e 4 horas e meia, por exemplo.
Pode ser que esteja faltando 1 minuto pra ela tirar o próximo papel, entendeu? Mas pode ser que esteja faltando 29 minutos pra ela tirar o próximo papel também. E você não tem essa noção. Você só tem a noção real quando a mulher vai lá e tira o papel, né? E você pensa, não, agora realmente está faltando tanto tempo pra acabar. Mas aí depois você fica ali envolvido fazendo as questões, aí você olha, você pensa, quanto tempo será que já passou? Será que já passou uns 15 minutos, uns 20? Será que eu tô indo bem? Será que eu tô indo rápido? Será que eu tô demorando? Será que eu já tenho que correr pra redação? Então, eu odeio o fato de não ter um relógio na prova. E eu acho que deveria ter, sim, lá um relógio, facilitaria muito mais. Seria até mais ecológico, né? Que quantos papéis seriam economizados? O quinto ponto que eu odeio no Enem é o fato de ser pouco tempo. Tudo bem, eu entendo que a questão do tempo é um fator de avaliação também, que eles não avaliam só se você estudou muito ou pouco, mas avaliam também o seu emocional, avaliam a sua agilidade, avaliam muita coisa. E eu sei que faz parte do processo, mas ainda assim eu acho que é muito pouco tempo para resolver as questões. Às vezes alguns professores formados conseguem fazer as provas deles rapidamente, mas não conseguem fazer rápido, sabe, o outro conteúdo, por exemplo, alguém consegue fazer rápido matemática, não consegue fazer natureza, ou consegue fazer rápido linguagem, não consegue fazer humanas. Então, eu acho que assim, o tempo é realmente muito pouco. E eu entendo que é um fator de avaliação, mas eu acho que isso é muito desnecessário, que deveriam dar um tempo maior. Até porque eles colocam esse tempo pouco meio que pra pressionar as pessoas e já fazer uma seleção ali do psicológico, do emocional do aluno, né? Mas vocês concordam comigo que só de estar ali numa prova que é uma vez por ano já não é uma baita pressão? Se a pessoa dá uma dor de barriga no dia, se a pessoa recebeu uma notícia ruim no dia, se a pessoa, sei lá, sofreu um acidente no dia, tiver com dor, tiver, sabe, a pessoa já tá numa baita pressão, porque aquela prova, se ela não conseguir ali fazer bem aquela prova, ela só vai poder fazer de novo no outro ano. Então, assim, já é uma baita pressão. Pra que pressionar mais ainda colocando tão pouco tempo, sabe? A sexta coisa que eu odeio não é exatamente no Enem em si, mas eu acho que mais no processo seletivo, né? Que é o fato de ter vagas limitadas, vagas delimitadas. Eu acho que um país que quer crescer e que quer investir no futuro precisa começar investindo muito em educação. E eu acho que restringir vagas, isso é muito ruim. Pra mim, deveria ser assim. Não deveria ser, por exemplo, vão ser 320 vagas para medicina na UFMG. Não, pra mim tinha que ser assim. Quem tirar acima de tal nota, entra. Se forem 5 pessoas, beleza. Mas se forem 500 pessoas, beleza também. Eu acho que deveriam, obviamente, ter uns requisitos mínimos, mas eu acho muito injusto, sabe? Porque isso cria um ambiente de concorrência tão grande entre as pessoas, sabe? As pessoas ficam tão egoístas. Você vê que no cursinho mesmo é um ambiente tão pesado. Às vezes no ensino médio, o pessoal que realmente tá querendo estudar, sabe? Isso cria um ambiente de rivalidade, de concorrência, de inimizade mesmo muito grande. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que a gente deveria estimular os alunos a cooperarem entre si. A gente fala muito de trabalho em grupo, de equipe multidisciplinar, de boas relações entre as profissões, entre os profissionais. E não é isso que a gente incentiva. A gente fala sobre uma coisa, mas na prática faz outra. Então eu não acho que deveria ser assim, por exemplo, são 110 vagas para medicina na UFG. Não, deveria ser assim, na minha opinião. Quem conseguiu mais de 790 de média, ok. Aí se quiser colocar, por exemplo, um mínimo para natureza, um mínimo para redação, que eles consideram, ok. Mas infelizmente, se muitas pessoas estudassem, conseguissem, a gente sabe que o país não teria capacidade para arcar com tudo isso, que é uma infelicidade, porque eu acho que a educação é algo substancial na vida da pessoa, e eu acredito que todas as pessoas que gostariam de estudar deveriam ter essa oportunidade, sabe? Deveriam poder estudar. Próximo fato é que eu odeio o SISU atualizar só de madrugada. Gente, a pessoa ansiosa, ela sofre no SISU, ela sofre no ProUni, ela sofre no FIES. Eu odeio os programas de acesso à universidade só atualizarem uma vez no dia, né, de madrugada, porque isso acaba com o psicológico da pessoa, ela não tem uma real noção, ela só consegue ver a sua classificação ali, sua posição em 2 faculdades, então poder ver essa oscilação só uma vez por dia é muito ruim, é muito prejudicial, na minha opinião. Então eu gostaria que fosse atualizado, sei lá, pelo menos umas 2 ou 3 vezes no dia. Eu acho que daria pra ter uma noção um pouco maior, sabe? Apesar de que talvez isso oscilaria mais, as pessoas mudariam mais as notas. Mas enfim, eu não sei, eu acho que poderia atualizar pelo menos umas 2 vezes no dia, porque são poucos dias já, né? A atualização uma vez
às vezes a pessoa tá de olho, sei lá, em 5 universidades e aí fica um pouco complicado. Enfim, essa é uma opinião mais minha, eu sei que muita gente não concorda. A oitava coisa que eu odeio, eu tenho certeza que quem passou por esse SISU aí provavelmente deve compartilhar esse ódio comigo, que é o fato dos sites travarem tanto, sites do Enem, sites do SISU, sites do ProUni, sites do FIES. É incrível como o governo sempre consegue nos surpreender e nunca consegue fazer uma plataforma que abranja realmente todas as pessoas. Eu vi até um post esses dias que eu achei muito engraçado, assim, trágico, mais cômico, que falava justamente sobre isso. No BBB, são milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas votando pra uma pessoa sair. E o site tá lá, de boa. Agora, no SISU, por exemplo, são, sei lá, 4 milhões, 5 milhões de estudantes tentando jogar a nota, tentando abrir, e o site não consegue, sabe? Eu acho que se eles já sabem que vão ter uma demanda grande, eles já sabem exatamente quantas pessoas vão entrar ali mais ou menos. Eles têm uma margem de erro muito pequena, porque eles sabem quantas pessoas foram fazer a prova. Então eles têm uma margem de erro muito baixa, e aí eles não se preparam para isso. O que acontece? O site toda vez cai, fica travando, o povo fica desesperado. Quando sai a nota do Enem é sempre a mesma novela, tem gente que só vai conseguir ver a nota no outro dia, e olha lá, esse ano foi exatamente sobre isso. Eu tava acompanhando um amigo meu e ele só conseguiu ver a nota dele um dia depois, então assim, realmente tá ótimo, nota 0. A nona coisa que eu odeio no Enem é o fato de o local de prova sair tão próximo da prova. Eles falam que a gente deve conhecer nosso local de prova, que a gente deve ir visitar, e realmente é muito importante pra você saber qual transporte vai ser melhor pra você ali, você conseguir fazer um plano B, caso, por exemplo, tenha um acidente em algum lugar, você consiga pegar uma nova rota, enfim. Realmente é muito importante, mas normalmente eles lançam o local de prova, tipo, faltando uma semana, por exemplo, pra prova. Aí não dá, né? Eu acho que deveria sair, sei lá, com antecedência de pelo menos umas 3 semanas, pelo menos um mês, sabe? Pro pessoal poder se preparar melhor. Inclusive, já que eu tô falando de local de prova aqui, eu acho que não foi uma coisa que eu coloquei aqui, mas vai um bônus de outra coisa que eu odeio no Enem, é o fato deles jogarem muitas vezes as pessoas muito longe das suas casas pra fazer a prova, sabe? Esse ano eu vi situações absurdas, eu sei que eles estavam querendo espalhar por causa da pandemia, pra não aglomerar, mas eu vi casos de pessoas assim que foram jogadas quase na cidade vizinha, sabe? O meu amigo mesmo, ele foi fazer a prova numa cidade que era quase vizinha, era quase na divisão entre duas cidades, então assim, e ele ainda tinha que ir de ônibus, teve que sair não sei quantas horas mais cedo, nem conseguiu almoçar em casa, então eu acho isso uma palhaçada muito grande. Eu acho que eles deveriam conseguir remanejar essas pessoas, sabe? Pra poder colocá-las num lugar mais próximo da casa delas, não por ordem alfabética nem nada, mas sim por local de prova mesmo, por região. Eu acho que facilitaria muito mais a vida das pessoas e ainda diminuiria um pouquinho a discrepância, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que vão ter que ir a pé, vão ter pessoas que vão ter que ir de ônibus, vão ter pessoas que podem ir de carro, mas tem pessoas que não podem. Então, assim, colocar num lugar próximo pra todo mundo, eu acho que facilitaria muito, né, a vida das pessoas e diminuiria também a discrepância um pouquinho entre as pessoas na realização da prova. Outro fato que eu odeio no Enem é o fato deles não abrirem possibilidade de entrar com recursos na prova mesmo, sabe, nas questões. Eu lembro, não sei se foi uma loucura minha, mas eu lembro que teve um ano que deu sim, mas esse ano mesmo eu procurei lá no site e não achei de forma nenhuma. Eu vi que eles anularam uma questão e trocaram o gabarito de uma outra, mas tudo isso, se eu não me engano, foi por causa de uma pressão mesmo que fizeram no Twitter, mas não porque realmente houve uma forma das pessoas fazerem recurso, sabe? Eu sei que são muitos estudantes e que talvez ler o recurso de um por um seria inviável, mas eu acho muito errado, porque o mínimo que a gente deveria poder fazer é dar espaço para os alunos discordarem e mostrarem por que eles discordam, né? Até porque realmente, muitas vezes, você vê em provas, em vestibulares, que muitas vezes os alunos estão certos, né? Outro ponto que eu odeio demais no Enem é o fato de ser tão discrepante, de ser tão desigual a realização das provas. Eu entendo que o Brasil é um país muito grande e que a gente não tem uma igualdade nem mesmo, por exemplo, nas 5 regiões, né? Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Eu sei que nós temos uma discrepância muito grande de logística, de infraestrutura, entre capitais e cidades que não são capitais, entre regiões centrais e regiões interioranas. Eu sei que nós temos uma discrepância muito grande em todo espaço geográfico que a gente vê. Mas eu acho que para tentar reduzir isso, deveria ter uma exigência mínima. Porque, por exemplo, tem alguns estudantes de
capitais, de centros que moram em centros, por exemplo, que vão fazer numa escola que tem ar-condicionado, que tem cadeira confortável, que tem tudo limpinho, organizado, que tem luz, que tem energia. E tem gente que vai fazer em um local de prova que não tem luz, é só a janela, e se tiver, por exemplo, escuro, chovendo, a pessoa que se lasque, que não tem ar-condicionado e fica lá morrendo no calor. Eu sei que tem pessoas que vão pra locais, sabe, completamente insalubres. Então, assim, eu sei que seria utópico a gente falar assim, todo mundo deveria fazer a prova no mesmo local. Não tem como, são milhões de pessoas. Mas eu acredito que deveria ter uma exigência mínima, porque pequenas coisas importam. Por exemplo, uma coisa que eu falei no início do vídeo, que eu odeio, é o fato de ser pouco tempo pra realização da prova. E aí, se a pessoa, por exemplo, tiver com muita vontade de ir no banheiro e precisar ir no banheiro, aqueles segundos que ela perde ali indo no banheiro, sabe, são cruciais pra ela fazer a prova. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que faz em faculdade, por exemplo, que tem vários banheiros com várias cabines, sabe? E tem locais que não, é um banheiro pra escola toda com 3 cabines. Então eu acho que até nisso eles deveriam pensar, sabe? Por exemplo, quantos alunos nós vamos colocar aqui? Então vai dar uma relação de quantos banheiros, de quantas cabines por aluno. E ter um mínimo, sabe, pra isso. Porque tem gente que pode ficar num colégio, numa faculdade com uma estrutura boa e assim que chega no banheiro já vai, mas tem gente, igual já aconteceu comigo, de ter que ficar lá esperando 5, 10 minutos na fila do banheiro pra conseguir utilizar o banheiro, porque tem uma fila imensa, porque só tem um banheiro disponível, entendeu? Então eu acho que deveria ter sim uma exigência mínima de alguns requisitos que são muito importantes na hora da realização da prova. A penúltima coisa que eu odeio no Enem é o fato de eles sempre ou quase sempre prorrogarem datas, prorrogarem SISU, prorrogarem ProUni, prorrogarem resultado. Isso acaba com a pessoa ansiosa, ela já tá esperando aquele resultado, ela já tá esperando aquela notícia, e aí o pessoal vai lá e fica... Não tem competência pra fazer um bom gerenciamento, pra fazer uma boa logística da prova, pra fazer uma boa logística dos programas, e aí sempre vão lá, acham que a solução pra tudo é prorrogar. Às vezes tem gente que não gosta, então eu acho que deveria ser fixo. Vai começar em tal dia, vai terminar em tal dia, as atualizações vão ser todos os dias, tal hora, vai funcionar desse jeito, pronto, acabou. Não vai ter mudança aqui no meio do caminho, a gente vai fazer algo decente, a gente vai ser minimamente competente pra fazer algo legal assim, que é o mínimo necessário, né? E por último, que era uma coisa que eu nem ia colocar, mas que eu coloquei que aconteceu esse ano e eu acho que foi muito prejudicial, é a questão da dupla classificação no SISU. Eu espero que isso não aconteça no ProUni e no FIES. Nos últimos dias aí o MEC inclusive retirou essa dupla classificação de tanto que os estudantes reclamaram. Enfim, eu espero que eles percebam que realmente o pessoal não gostou disso e não faça isso novamente ano que vem ou nos outros programas, porque é uma ilusão. Realmente, as notas de corte mudam demais. A pessoa que ela já tá passando na primeira opção, ela não precisa ocupar vaga na segunda opção. E a segunda opção de uma pessoa pode ser a primeira opção de outra que está ali achando que não vai conseguir passar e na verdade ela vai conseguir passar. Então, eu não iria colocar isso, mas aconteceu esse ano. Então, eu acho que é outro ponto que eu odiaria no Enem se eu tivesse nesse processo seletivo aí, nesse SISU, é a dupla classificação. Gente, a janela tá fechada e ela tá gritando. Enfim, essas foram as 14 coisas, porque eu coloquei um bônus aí no meio do vídeo, né, que eu odeio no Enem, pelo menos as principais. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual que vocês mais odeiam dessas que eu falei. Ou então, se vocês lembrarem de alguma outra coisa que vocês odeiam, deixem aí também, porque eu quero ler o que vocês acham. E deixem sugestões de vídeo aqui também, porque esse vídeo foi uma sugestão de uma pessoa que me mandou lá no Instagram. Então, não me esqueça de me seguir lá no Instagram, o Vestibuleiros e o meu perfil pessoal. Deixa aqui nos comentários, não se esquece de curtir e gostei pra me ajudar no engajamento aqui do YouTube. Um beijo e tchau!